Estamos de volta com o UFSC Entrevista e a minha convidada de hoje é a professora e diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, professora Roselane Neckel. Professora, a senhora comentou no primeiro bloco que existiu aquela ideia de contratar uma empresa terceirizada para a produção desse livro. Qual foi a reação dos professores do CFH, do Departamento de História, que é um departamento que já seria, de repente, a primeira opção de produzir esse livro? Qual foi a reação das pessoas que trabalham com história? Olha, Júnior, de certa forma, as pessoas, num primeiro momento, acharam, né, que era realmente um equívoco fazer isto, né, fazer uma contratação de uma empresa, existindo dentro da própria universidade um curso de graduação em História, um programa de pós-graduação em História, como eu já havia dito no primeiro bloco. Sim. Então, entendíamos que era muito importante valorizar o trabalho daqueles que fazem parte da história da UFSC, que estão na UFSC. Então, os professores, em sua maioria, né, o que se manifestaram foi no seguinte sentido: é importante fazermos esse trabalho. No entanto, o tempo é muito pouco, é muito reduzido. E esse era o grande desafio. Né? Então, essa foi a principal angústia, assumir o trabalho num tempo tão reduzido para produzir, num primeiro momento, o título História da UFSC. Né? Mas aí há toda uma discussão teórica que nós precisamos fazer sobre o que significa a história da UFSC, inclusive para que as pessoas possam entender de que a história da UFSC ela é composta de várias histórias e que, portanto, dependendo de cada historiador, daqueles que fazem esta história, você vai conseguir trazer à cena, trazer à tona apenas alguns aspectos desta história. Né? Outros que vão pesquisar em outros momentos, em outros contextos, vão trazer outros aspectos, dependendo inclusive daquilo que está sendo problematizado naquele momento, está sendo levantado como questão naquele momento. Para nós, então, os professores ficaram muito preocupados, né? Como fazer um trabalho em 8 meses? Foram né? 8 meses. Foram 8 meses de 50 anos de história da UFSC, né? E esse foi o grande desafio. Mas a gente aceitou esse desafio, né? E eu posso até explicar um pouco depois o porquê que a gente aceitou, né? Mas aceitamos por vários motivos, não sei se já posso falar, mas aceitamos por vários motivos. Primeiro, porque temos hoje, né, dentro das linhas de pesquisa, dos programas de pós-graduação a nível nacional e internacional, uma importância muito grande à cultura escolar e à história da educação. Né? Pensar a história da Universidade Federal de Santa Catarina é pensar a história da educação em vários aspectos. Então, abrir a possibilidade de você reunir um conjunto de estudantes, dando oportunidade a estes estudantes de se envolverem num trabalho de pesquisa, né? Dando a oportunidade a nós mesmos, pesquisadores, de poder entrar e encontrar, que essa é a grande questão. Foi um trabalho de detetive, porque nós tivemos que, de detetive historiador, porque tivemos que encontrar os acervos documentais que são essenciais para nós, para a construção do nosso trabalho enquanto historiador. Nosso trabalho se baseia em fontes documentais, né? Em fontes primárias, como se diz. Né? O nosso trabalho não é um trabalho baseado apenas em referências bibliográficas, sobre aquilo que já foi escrito sobre a história da UFSC, mas sobre a documentação com a qual nós trabalhamos para fazer essa história. Essa é uma das curiosidades, professora. Desses 12 estudantes de graduação, que são os bolsistas que estão produzindo junto com a senhora e o seu departamento o livro, que tipo de apuração vocês fizeram? Foi através de documentos, entrevistas? E como foi esse levantamento de dados? Então, o que caracteriza um trabalho de um historiador? Um historiador, ele precisa de arquivo, ele precisa de acervos, né? Ele precisa de um centro de documentação. É isso que nos caracteriza o nosso trabalho, é importante para o nosso trabalho. O que representou para os estudantes? Nós começamos inicialmente na Biblioteca Central. Vamos fazer um levantamento bibliográfico e um levantamento do acervo documental que existe na Biblioteca Central sobre a história da Universidade Federal de Santa Catarina. Encontramos as referências bibliográficas e encontramos, né, em algumas estantes
da Biblioteca Central boletins de pessoal de 1960, de 1970, de 1980, originais, que são publicações com todos os boletins, todos os documentos que da vida administrativa da universidade. E isso representa você ter acesso à contratação de professores, a informações sobre como eram distribuídos os recursos, de como eram definidas as políticas de apoio estudantil, de como eram definidas as políticas de distribuição de recursos, de como era a vida administrativa. Então aí você tem esse aspecto nos boletins de pessoal. Nas atas do Conselho Universitário, você consegue perceber, embora as atas precisem, veja, e é exatamente esse entrecruzar entre os vários documentos que nós vamos então tecendo a história da UFSC, que foi isso que a gente fez. Primeiro biblioteca, depois o fundo fechado do Arquivo Central da UFSC. Então, o que é o fundo fechado? É exatamente um conjunto de documentos, muitos administrativos, sim, muitos memorandos, sim, que juntos nos mostram determinadas facetas da história UFSC, sim, mas também encontramos processos de inquéritos do período da ditadura militar, comissões de inquéritos da ditadura. E o que isso representa para nós? Nós conseguimos organizar um acervo documental que a própria UFSC não sabia que existia. E nós não sabíamos que, quando nós perguntamos para as pessoas, tem isso lá? Não tem. Então, o que isso vai representar, Júnior, para gerações futuras? Então, em 50 anos da UFSC, vai representar o trabalho que nós fizemos apenas de organização do acervo, de localização desse acervo, já vai ser um marco, no nosso entendimento, para a universidade, para o trabalho acadêmico e para a pesquisa. Professora, eu li que a ideia do trabalho também é fugir daquela história laudatória, em que insiste em figurar pessoas de grande porte na universidade, digamos assim. A história que se preocupa com a percepção daqueles que, de alto dos seus cargos e títulos. Então, vocês também tentaram demonstrar nesse trabalho aquelas pessoas que ficam um pouco de lado, que fizeram parte da universidade, mas não tiveram a sua menção, digamos, tão honrosa como aparece. Né? Que tipo de material nós vamos encontrar, então, nessa produção? Então, eu acho que a UFSC foi muito feliz quando, a partir da proposta do livro, houve uma inspiração de fazer os vários banners e adesivos em relação, você faz parte desta história. E se a UFSC, se o livro não fosse Trajetórias e Desafios, UFSC, 50 anos, Trajetórias e Desafios, que talvez seja esse o título do livro, poderia ser Você Faz Parte dessa História. Que é esse o sentido do nosso trabalho. Nós não estamos aqui desvalorizando aqueles que assumiram na UFSC espaços de chefia, ou espaços de comando. O que nós estamos querendo dizer, a partir do nosso trabalho, é que quanto mais pessoas, quanto mais personagens nós tivermos nessa história, mais nós estaremos mostrando essa história como uma história viva. Uma história em que não necessariamente apenas aquele que aparece nos documentos é que a construiu. Então, a nossa preocupação foi foi o tempo inteiro de perceber de que é um processo que envolve relações de poder, que envolve relações contraditórias, porque todos, afinal, são pessoas, são seres humanos. Portanto, são pessoas que se relacionam, e eu sempre digo que quando a gente pensa a história, a gente tem que olhar não a um passado como algo que está cristalizado, como aquilo que a gente vê, e a gente vê como uma pintura, tudo parado. Nós temos que olhar a história como a gente percebe o presente. Como é que a gente percebe o presente? Que existem pessoas que estão nos espaços de poder, que estão nos espaços de comando, mas também existem aquelas outras pessoas que trabalham e trabalham muito para que essas pessoas estejam naqueles espaços. Então, todos eles são especiais para a história da UFSC, são importantes para a história da UFSC. Tanto aqueles que estão lá, nas chefias, como aqueles que estão trabalhando diariamente e cotidianamente. Sem esquecer de um outro conjunto, de um outro grupo muito importante para a história da universidade, que foram os estudantes.
Né? Professora, a gente vai para mais um rápido intervalo. O UFSC Entrevista volta na sequência. Continue com a gente.